Graça e paz, povo de Deus, abençoado, tudo bem? Bem-vindos todos vocês aqui conosco. Deus abençoe as suas vidas. Vamos iniciar a nossa live dentro de alguns minutinhos. E também o nosso culto aqui. Hoje nós temos um tema ainda do livro de João. Nós estamos estudando o livro de João, capítulo 8, e temos ainda muitas coisas interessantes para abordar nesse livro de João, no Evangelho de João, onde nós falamos de Jesus, do trabalhar de Jesus, da importância de Jesus, da missão dele, e hoje nós vamos falar da grandeza de Jesus. Amém? Vamos iniciar aqui com louvor, tentar baixar um pouquinho aqui, que está um pouco alto. Só um minutinho, por favor. Aleluia, Jesus. Vamos orar neste momento. Convido você a entrar em oração nesse instante. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Que você faça a sua oração, pedindo perdão pelos seus pecados, colocando a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença neste momento, rendendo honras e glórias a Ti pela oportunidade de estarmos na sua casa, ó Deus, de estarmos aqui juntos nesta live também, naqueles que estão chegando, naqueles que estão ainda para entrar, que o Senhor possa alcançar as vidas de cada um de nós, tocar, transformar, restaurar a cada um. Queremos apresentar, Senhor, as nossas práticas, aquilo que temos feito, ó Deus, que muitas vezes são contrárias à Tua vontade, aos Seus propósitos para nós. Ó Pai, nós pedimos perdão agora pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos deleites e abre, Senhor, o nosso entendimento para podermos, Senhor, caminhar dentro do Seu propósito. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti neste momento perdão pelos nossos pecados. E pedimos também, Espírito Santo, que o Senhor venha nesta noite cumprir a Sua vontade nas nossas vidas. Toma a direção deste culto, de cada um que está aqui, daqueles que estão também online. Que o Senhor venha visitar os corações esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bem-vindos aqui conosco. Imanice, ô minha amada. Saudades de vocês, hein? Tudo bem por aí? Um beijo grande. Grazi também aqui conosco, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Tem mais algumas pessoas que eu ainda não consigo identificar. Dulce Tenca também conosco, em nome de Jesus. Amém, minha querida. Boa noite, viu? Deus abençoe a sua vida. Cada um de vocês que estão chegando nesse instante, nós vamos iniciar mais uma vez a nossa live dessa noite, junto com o culto aqui. E o nosso tema hoje, muito complexo também, ainda do Evangelho do livro de João, né? Do Evangelho de João. Nós estamos hoje no capítulo 8 do Evangelho de João, capítulos 8, de 1 a 20. Amém, Nice. Que bom que vocês também estão bem, graças a Deus. Sandra Regina aqui também conosco. Que bom ter você aqui. Deus abençoe, viu? A paz. Eu convido você que está com a sua espada aí, que você possa abri-la agora em João 8, de 1 a 20. João 8, de 1 a 20. É um texto bastante conhecido também. Tá muito frio hoje, né, Mandúcia? Por aqui também. Paulínia tá muito frio hoje. Então vamos lá. Capítulo 8 de João, de 1 a 20. Jesus perdoa uma mulher adúltera. Versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo
e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. 8. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? E Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Amém? Aleluia, Jesus. E Manice está fazendo algumas colocações aqui. Peço que ore pela minha vida com diagnóstico de gastrite, refluxo. Oi? Aí, a Graça? Ah, tá. Ela já está aqui nas nossas orações. Amém. Já coloquei você aqui, tá, minha querida? E a Irmanice teve um problema de estômago também. Amém, amém. Depois o pastor vai estar vendo os pedidos de oração, mas as pessoas da igreja, a gente já está com elas aqui na lista, tá bom? Vamos estar orando no finalzinho. Então eu quero te convidar agora a estar comigo nessa ministração que tem um tema: a grandeza de Jesus. Como eu disse no início, nós estamos falando ainda do Evangelho de João, que fala de Jesus, da chegada, daquilo que Jesus fazia, de como ele vivia. Tantos aprendizados que a gente tem tido aqui através da palavra do capítulo do livro de João. Agora, semana passada no 7, hoje no 8. E nós vamos falar, bem-vinda também conosco, Sueli, Lívia, bom tê-la aqui, viu, minha amada? Vamos então, também a Sueli Pereira. Hoje nós estamos com as irmãs da Sueli aqui, glória a Deus. Nós vamos então ver no capítulo 8 de João, sobre a manifestação da graça de Jesus e o conflito que isso causou. E causa, porque a gente vê ainda hoje
as situações se repetindo, ou melhor, continuando a se repetir, né? A manifestação da graça de Jesus em conflito com a maldade humana. Tem um autor aqui que diz que este capítulo aqui, ele fala de uma série de contrastes, ou seja, contrastes e a honra e a desonra. Então, nós vamos ver os contrastes aqui sobre isso. O que diz a palavra do Senhor sobre isso? Como Jesus se portava diante de situações semelhantes. Observamos também que Jesus faz aqui grandes revelações acerca de um ministério. Ele defende uma mulher que foi pega em adultério, lembrando que aos seus acusadores que eles também são pecadores. E ele diz que é a luz do mundo, o Messias, enviado de Deus, o verdadeiro libertador, o Deus eterno. Nós dividimos aqui esse capítulo em 3 partes e vemos aqui, vamos colocar em destaque 3 aspectos da grandeza de Jesus, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Então, esse estudo de hoje vai abranger por volta dos 20 primeiros versículos aí do capítulo 8 de João. Amém? E o primeiro aqui que eu quero abordar ele é grande em perdoar. De 1 a 11, nós vemos as citações a respeito desse episódio que ocorreu com essa mulher adúltera. E tem um texto que diz que a graça é a resposta de Deus. E ela é a resposta à necessidade do homem. A graça é o favor imerecido de Deus. Por causa dela que nós somos amados incondicionalmente e perdoados imerecidamente. A graça de Deus é que nos sustenta, a graça de Deus é que nos levanta, a graça de Deus é que nos mantém. E a graça é o favor imerecido, é algo que eu recebo do Senhor, não é porque eu sou boazinha, bonzinho, mas é porque o Senhor é bom para comigo. Então é um favor imerecido. E aqui nós vamos falar um pouco da história dessa mulher que foi pega em adultério. E principalmente, um dos maiores exemplos aqui do perdão de Deus, da graça de Deus sobre a vida dessa mulher. Depois de passar ali uma noite no Monte das Oliveiras, nós vimos que Jesus voltou ao templo bem cedo com o propósito de ensinar o povo. Jesus tinha essa preocupação constante. Onde ele andasse, ele tinha algo a tratar com o povo, ele tinha algo a ministrar, a ensinar. Ele, como mestre, estava sempre preocupado em trazer uma nova mensagem, uma mensagem de cura, de restauração, de fé, por onde ele andava. E ali a presença daquela mulher, ele estando ali com os escribas e fariseus, eles trouxeram aquela mulher que foi surpreendida em adultério. E eles tinham todo um método para tratar uma situação de adultério. Eles tinham uma punição, eles tinham uma forma de tratar o adultério. E eles colocaram aquela mulher em pé no meio daquela multidão. Então, imagina bem a situação de humilhação daquela mulher. E eu já quero começar abrindo um parêntese aqui. Imagina se cada vez que nós pecássemos, o Senhor nos colocasse no meio da rua, em meio a uma multidão de pessoas, para que todos soubessem do pecado que nós cometemos. Porque nós sabemos que para o Senhor o pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. E às vezes a gente entende que porque ela adulterou, o pecado dela é maior do que o outro que foi ali na esquina e pegou uma bicicleta e levou embora. Então, diante de Deus, o pecado, é claro, ele tem as consequências, mas pecado é pecado. E como Jesus trata o pecador? Lembrando que Jesus, ele odeia o nosso pecado, odeia o pecado, mas ama cada um de nós, ele ama o pecador. É por ele que ele luta, ele não desiste do pecador. E aqui essa mulher foi colocada bem no meio, ali no centro, no meio de toda aquela multidão. E aí eles foram, claro, falar com o mestre, ouvir a opinião dele. O que ele pensava a respeito disso? Quando eles disseram, lá nos versículos 4 e 5,
Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então eles foram consultar Jesus para ouvir a opinião dele. O que ele pensa a respeito disso? Até porque nós sabemos aqui que eles estavam armando uma cilada, eles estavam armando algo para Jesus. Por quê? Porque de acordo com a resposta de Jesus, com a reação de Jesus, eles iam ter a atitude deles. Certamente, se Jesus dissesse que eles não deveriam apedrejar aquela mulher, certamente ele seria acusado de violar a lei de Moisés, que dizia que ela deveria ser apedrejada. Ou então, se ele incentivasse o povo a aplicar aquela pena, certamente eles iriam queixar-se aos romanos. Por quê? Porque os romanos não permitiam que os judeus efetuassem execuções. Então Jesus ali mostrou com toda a sabedoria que só ele tem, a grandeza que só ele tem sempre, compaixão e perdão para com aquela mulher. E nós vemos aqui, quando eles questionaram o que é que Jesus pensava a respeito. Tu, pois, que dizes? Quer dizer, mestre, o que o senhor pensa a respeito disso? Porque duas observações aqui que eu quero deixar citada. A primeira dela, de acordo com a lei, ambas as partes eram culpadas. Se aconteceu um adultério, o adultério ele não aconteceu só com uma pessoa, ele aconteceu com duas. Então as duas pessoas pegas em adultério, o homem e a mulher, eles seriam apedrejados. E não apenas a mulher. E aí a gente já vê a diferença sendo colocada. A mulher apenas foi exposta ali no meio da multidão. E onde estava aquele que adulterou junto? Onde estava aquele que junto dela cometeu o pecado? Ela foi flagrada em adultério. Onde estava o seu amante? Ele também deveria ser julgado. E assim ainda nós vemos. Por isso que eu disse que no início que nós fizemos hoje a introdução, que a mulher ainda passa por isso, que a mulher ainda é vista de um modo diferente, que a mulher ainda é cobrada pelas suas práticas. Ainda é claro que hoje nós vemos que a sociedade ela consegue ver a mulher já com um espaço maior, com um campo mais aberto, a mulher mostrando a sua capacidade também. Não a mulher que quer ser superior ao homem, mas a mulher que é inteligente tanto quanto, que é apoiadora, que é cooperadora, que é aquela que caminha junto. Mas a gente já passou por muitas situações e passa ainda, claro, como eu já disse. Mas nós vemos aqui a preocupação dos homens em apontar aquela mulher no meio da multidão como a pecadora, enquanto aquele que praticou o ato com ela, ninguém sabia quem era e não tinha importância ali. A importância era ela. Por quê? Porque ela tinha cometido, porque ela era a mulher que tinha praticado o adultério. E ele também, com certeza, deveria ter o mesmo julgamento. Se na lei de Moisés dizia que tinha que ser apedrejado, mas ela teria que ser apedrejado aquele que adulterou. Então seriam os dois e não somente ela. Então, o primeiro ponto que eu quis citar é esse. Ambos deveriam ser culpados. E o segundo, qual era o objetivo dos escribas e fariseus em trazer o assunto para Jesus? Como eu já disse no início, o objetivo nada mais era do que questionar Jesus, cutucar Jesus para ver como é que ele ia ficar, qual a reação dele, qual a palavra dele, para usar aquilo contra ele próprio. Mas Jesus sempre foi muito sábio, a sabedoria dele é incomparável. E Jesus, claro, que soube lidar com tudo isso. O objetivo deles era prejudicar a Jesus, quando eles foram questionar a opinião dele, perguntar a respeito. Eles não se importavam com a situação da mulher, mas eles queriam apenas um motivo para acusar. Eles não se incomodaram com a exposição daquela mulher, com a humilhação que ela estava passando, com os dedos apontados para ela, as pessoas ali preocupadas, eu vou pegar uma pedra bem grande, eu vou ser o primeiro, não, eu vou atirar mais de uma.
Então, o que é que acontece? Há ali um pré-julgamento já, onde a mulher apenas está sendo penalizada pelo ato. E Jesus, porém, não lhes respondeu. Ele inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Nós não sabemos o que Jesus estava fazendo. De repente ele estava apontando ali o pecado daquele povo. Jesus de repente estava postando ali, escrevendo ali os 10 mandamentos. Mas ele continuava ali escrevendo com o dedo, ali no chão. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 7. Então Jesus confronta ali os fariseus e os escribas com o pecado. Quando Jesus disse isso, automaticamente ele faz com que as pessoas reflitam na atitude delas de apedrejar. Quem vai ser o primeiro? Mas como assim? Se isso é lei, se Moisés deixou essa lei, como é que ele fala dessa forma? Jesus não disse para eles, não vai apedrejar. E também não disse, apedreja. Mas ele colocou-se sabiamente quando ele disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então, olha as palavras de sabedoria dele. E eles acusavam a mulher que deveria ser executada aquela sentença, ou seja, era a lei, era para apedrejar, nós estamos aqui para apedrejar essa mulher. E segundo a lei de Moisés, as testemunhas de acusação, ou seja, os acusadores que deveriam começar a atirar pedras, eram os primeiros que deveriam lançar as pedras sobre ela, sobre o pecador, sobre aquele que estava ali para ser apedrejado até a morte. Então, a mão das testemunhas seria a primeira contra a mulher, seria a primeira a se levantar. Aqueles que estavam ali julgando essa mulher seriam os primeiros a apedrejá-la. E eles que acusavam deveriam ser perfeitos em sua conduta sexual. É aí que eu quero parar um pouco para a gente refletir. Quando Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então quer dizer, todos vocês que estão aqui, toda aquela multidão que estava ali, todo aquele povo que estava junto de Jesus, para você levantar aí uma pedra e lançar sobre essa mulher adúltera, é preciso que você não tenha pecado. E se tem alguma coisa que nós fazemos muito, é julgamento. Nós já damos sentença para as pessoas pelo que ela fez, pelo que ela cometeu, pelo erro que ela cometeu. Nós já nos posicionamos como aquele que dá a sentença para ela. Nós fazemos muitas vezes o papel do juiz. Nós somos julgadores e nós não somos juízes. A Bíblia diz que com a medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. E Jesus colocou sabiamente essa palavra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E lembre-se de que Jesus já havia dito que o adultério, ele era também olhar para uma mulher com intenção impura no coração. Talvez as pessoas hoje que estão vendo essa palavra pensem assim, mas eu nunca adulterei, mas eu só tive intimidade, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido, mas quando olha alguém passar, mede a pessoa, deseja aquela pessoa, tem pensamentos maliciosos, sensuais sobre aquela pessoa, então isso também é adulterar. Adulterar não é simplesmente você deitar na cama e ter uma intimidade, uma relação íntima com alguém. Eu adultero na mente também, porque eu penso, eu desejo e eu certamente vou adulterar da mesma forma. Então, às vezes as pessoas entendem que porque ela foi casada com uma pessoa só, ela viveu com uma pessoa só, ela só teve o marido, então ela nunca adulterou. Mas como é que, ou então a esposa, mas como é que você se porta quando você olha para alguém? O que é que você pensa a respeito disso? Porque também nós somos adúlteros quando nós desejamos o outro. Nós desejamos estar com o outro, que não é o nosso
cônjuge. Continuando aqui agora. A pergunta ficou no ar quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E essa pergunta ficou no ar quando Jesus voltou para o chão e continuou a escrever. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e aquela mulher em meio ao lugar onde eles estavam. Restou só os dois. Então, é aqui que nós precisamos também fazer uma reflexão. As pessoas foram ouvindo, olha só, ouvindo eles aquela colocação de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo ficou esperando, com certeza. Quem será que vai ser o primeiro ali, né? Mas quando eles ouviram aquilo, eles se sentiram acusados pela própria consciência, ou seja, o peso do pecado veio sobre eles. E é preciso que nós também possamos olhar para o pecador, para aquilo que ele cometeu, para o erro do outro e pensar: e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu aceitaria? Será que essa é a forma correta de julgar o pecador? Ou melhor, de penalizar, porque julgar não cabe a nós, de penalizar o pecador? Então eu preciso refletir dessa forma. Aquelas pessoas, elas foram se retirando por quê? Porque elas ficaram incomodadas com aquela palavra. Porque pesou dentro delas aquela palavra. Quem é que vai ter coragem de atirar uma pedra? Quem é que não tem pecado ali? Eles foram um a um saindo, onde ficou apenas Jesus e aquela mulher. E os acusadores foram se afastando. Eles foram acusados pela própria consciência. Isso é muito importante. Quando nós permitimos que a nossa consciência mostre o nosso erro. Isso é bom, porque aí nós deixamos de pensar que nós somos grandes e poderosos. Olhamos para o outro que pecou como um pecador, como uma pessoa sem valor, insignificante, que cometeu falhas, que está cheio de pecados na sua vida, cheio de lixo. Nós não. Eu vou à igreja toda semana, eu vou adorar a Deus, eu leio a palavra de Deus, eu oro, mas e como está o meu coração? Porque se eu estiver cheio de lixo oculto, nada disso Deus vai receber de nós. Então, essa é a grande importância. Como é que nós vemos o outro, aquele que está sendo acusado? Como é que nós vemos o outro que está em pecado? E aquele povo foi acusado pela própria consciência, porque eles eram hipócritas. Bem-vindo, irmão Wilson Ramos, Elza Lima também conosco. Bem-vindos, queridos. E Jesus ergue e observa todos aqueles que foram embora e ficou apenas ele e aquela mulher. E ele pergunta para ela: mulher, onde estão todos os teus acusadores? E ela logo respondeu, não, e ele ainda colocou, ninguém te condenou? Ou seja, onde estão aqueles que estavam aqui, os escribas e fariseus, que estavam querendo apedrejar você? Cadê eles? Ninguém te condenou? E aí ela respondeu, ninguém, Senhor. Então vem a palavra do mestre, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, essa palavra de Jesus, Ana Renato, bem-vinda, querida, grande abraço a vocês, viu? Essa palavra de Jesus aqui, eu posso dizer assim, numa linguagem do mundo, claro, mas que fecha com chave de ouro, né? Quer dizer, eles não te condenaram, ninguém te condenou, muito menos eu. Mas ele faz uma colocação para ela aqui. Então vá e não peques mais. Ou seja, não adulteres mais. Então Jesus ali, ele perdoou aquela mulher? Claro que sim, claro que sim. Mas ele fez uma colocação, um alerta para aquela mulher: esteja atenta, não adultere mais. Então é importante que a gente verifique isso. Jesus é bom? Sim. Ele perdoa os nossos pecados? Sim. Mas é preciso que a gente se conserte diante do Senhor. Por quê?
Porque caso contrário, eu fico pedindo perdão e praticando as mesmas coisas o tempo todo. Então, eu preciso lembrar de voltar lá onde eu caí, de me consertar, de ir à cruz, de me consertar com o Senhor e de ter mudanças na minha vida. Quando Jesus colocou para aquela mulher: nem tampouco eu vou te condenar, mas vá e não peques mais. Ele impôs a ela uma condição: mude de vida, mude de atitude. Por quê? Porque às vezes as pessoas entendem que como Jesus é bom, como Jesus é amor, como Ele perdoa os nossos pecados, Ele vai perdoar mais uma vez, mais a terceira, mais a quarta. Então eu preciso ter atitudes, porque o Senhor vai requerer de mim aquilo que eu sei que eu preciso mudar. E para mudar eu preciso admitir, eu preciso ter a humildade de admitir que eu preciso da mudança do Senhor. Mas eu só vou permitir que o Senhor mude a minha vida quando de fato eu admitir que estou errado. Porque enquanto eu entender que o que eu faço não tem problema, que o que eu faço é só mais uma vez, que eu vou desistir, que da próxima eu não faço mais, ou que aquilo é comum, que todo mundo faz, eu ainda estou com o meu ego maior. O meu lugar em mim está sendo maior do que o lugar do Senhor. Eu preciso colocar Jesus no lugar de honra, no centro da minha vontade. Se Ele está me alertando que vá e não peques mais, quer dizer, mude de atitude, mude de vida. Deixe que eu trabalhe em você, porque o orgulho muitas vezes não nos permite ser arrancados do lugar onde estamos. Às vezes nós enraizamos no meio do lixo e não queremos abandonar o lixo. As práticas do mundo, as vontades próprias, e isso impede o Senhor de agir. E aquela mulher, ela teve sim o perdão do Senhor, a graça, a misericórdia dele estava sobre a vida dela. Mas ele deu um alerta: vá e não peques mais. Todo homem gosta de acusar e de julgar os pecados dos outros. Eu já citei isso aqui hoje. Onde estão aqueles acusadores? Onde estão aqueles que levaram aquela mulher para o centro da multidão para expor ela como a adúltera, a pecadora? Onde estão eles agora? Quer dizer, a consciência pesou. Glória a Deus por isso, porque eles tiveram uma mudança ali. A atitude deles de sair, de abandonar aquele lugar, foi o peso da consciência. Eles estavam ali errando, eles estavam ali pecando também, eles estavam ali preparados para tirar a vida daquela mulher. E mesmo sem ter nenhuma autoridade moral, nós julgamos aos outros. Antes de julgarmos aos outros, precisamos aprender a julgar a nós mesmos. Que difícil que é, né? Que difícil é julgar apontando para nós as nossas falhas. Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? E perguntar para o Senhor então. Bem-vindo, Davi, o David Souza, né? Deus abençoe, bom estar aqui conosco também. Então, eu preciso ter coragem de admitir os meus erros, de ouvir o não do Senhor, porque às vezes o Senhor diz também para nós: tá perdoado, vá e não peques mais. Então, nós precisamos ouvir direitinho o que o Senhor tem falado aos nossos ouvidos. Nós precisamos identificar a voz de Deus quando Ele nos alerta, nos adverte. Por quê? Porque é o Senhor nos mostrando que precisamos de mudança de vida. Enquanto nós nos distraímos com o erro do outro, com o julgamento do outro, com uma pena para ele, nós estamos ofuscando os nossos erros e as nossas falhas. Então nós devemos aprender a olhar para dentro de nós, para aquilo que nós fazemos. Às vezes nós estamos cometendo o mesmo pecado que nós estamos apontando no outro. Olha, aquele ali conta tanta mentira, aquela irmã ali é tão mentirosa. Às vezes nós somos tanto quanto ou mais mentirosa do que ela. Mas é muito mais fácil mostrar que ela é a mentirosa, enquanto nós ofuscamos as nossas falhas. Bem-vindo também o irmão Jacir Costa aqui conosco. Então, Jesus nos lembra que colhemos o que semeamos, na proporção que nós semeamos. Então pode ter certeza que aquilo que você planta, você vai colher. Planta muito, colhe muito. Planta pouco,
colhe pouco. Usa sementes de qualidade, com certeza a colheita vai ser próspera. Usa sementes estragadas, contaminadas, ela não vai germinar frutos saudáveis. Tenha certeza de que aquilo que você plantar, a colheita é garantida. Se julgarmos os outros, seremos julgados. A Bíblia diz isso: à medida que julga, você é julgado. Se perdoarmos, seremos perdoados. Então, assim, é a palavra de Deus aqui nos adestrando em Lucas 6, 37 a 42, dizendo para nós como agir. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Esquecemos que só Deus é o juiz supremo e justo. E quando pronunciamos algum juízo, é como se estivéssemos assumindo o lugar de Deus. Se só Ele pode julgar. E se às vezes a gente se posiciona como juiz, eu não posso me esquecer. Se só o Senhor pode julgar e eu me coloco como juiz, eu estou o quê? Ocupando o lugar de Deus. E quem somos nós para ocupar o lugar de Deus? Bem-vinda, irmã Lisa, também aqui conosco. Jesus veio ao mundo com a missão de salvar os pecadores. E nem eu tampouco te condeno, quando ele coloca dessa forma. A missão dele é de salvação, é de dar uma nova oportunidade, é de tomar aquele que está caído, aquele que está desistido, aquele que está sem forças. É Jesus que levanta, é Ele que traz ânimo, é Ele que tem um bálsamo novo sobre essa vida, restaurando. Isso é o maior propósito dele. E esse também deve ser o compromisso do nosso coração, de apresentar a palavra do Senhor às pessoas, para que elas tenham oportunidade de serem alcançadas com salvação. Há um conceito que distingue graça e misericórdia. Eu disse lá no início alguma coisa, que graça é receber o que não é merecido. Então o Senhor me dá algo que eu não mereço, é um favor imerecido. E misericórdia é não receber o que é merecido. Muitas vezes, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre nós. E que ela é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e a nossa vontade é arrebentar com ela. E Jesus olha e fala: mas porque eu te amo, eu te dou uma nova chance. Então isso é misericórdia. Você mentiu, você adulterou como aquela mulher, mas eu vou agir de misericórdia para com você. Então a graça é receber o que você não merece, mas a misericórdia é não receber o que você merece. Ou seja, é Jesus te levantar, te restaurar e não te acusar, apontar o seu erro, em todo tempo lembrá-lo de que você falhou. Jesus derrama graça e misericórdia sobre aquela mulher adúltera. Rick Warren, ele diz: alguém disse que quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, Ele os joga no mar do esquecimento. Então coloca um aviso, uma plaquinha ali: proibido pescar. Por quê? Porque Ele não deseja que a gente drague de novo aqueles pecados. Quando a palavra de Deus diz que Jesus esquece daquilo que nós fizemos, do nosso pecado, depois de confessarmos e de demonstrarmos o nosso arrependimento, Ele não deseja que você vá lá e pesque de novo o seu pecado e drague de novo. Por isso Ele lança lá no fundo do mar, no mar do esquecimento, para que você não retome a prática, para que aquela mulher se lembre do que Jesus disse: vá e não peques mais. Então é essa a intenção. Quando nós pecamos, é o Senhor mostrando: eu te perdoo, vá e não peques mais, não cometas mais isso. Isso precisa servir de alerta para nós, porque senão nós pecamos e consertamos e voltamos de novo naquele pecado. Então é importante ter essa avaliação daquilo que eu faço. Eu recebo o perdão do Senhor, mas eu preciso me consertar. O perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Vai, ou melhor,
como diz o texto bíblico, vai e não peques mais. Então, o perdão dele motiva o pecador a viver em santidade. É preciso motivar. O perdão de Deus para com aquela mulher adúltera, quando ele disse, vai e não peques mais. Nem eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Quer dizer, eu não vou te condenar, mas tome uma atitude, mas mude de vida. Porque às vezes as pessoas ficam esperando em Deus, mas não fazem nada para mudar. Então precisa ser nossa a atitude de mudança. E essa frase, vai, não peques mais, precisa estar muito viva dentro de nós, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque é o Senhor nos lembrando. Volta lá onde você caiu. Se arrependeu? Então levante e ande. E não olhe para trás, para as práticas que ficaram ali. Continuando aqui. O verdadeiro arrependimento é demonstrado pela mudança de mente e de conduta. Então, a mudança na nossa mente e a mudança daquilo que nós fazemos demonstra que nós estamos arrependidos. Se aquela mulher sair dali e nunca mais adulterar, ela aprendeu. Ela recebeu aquele alerta de Deus, vai e não peques mais. Ela realmente teve mudança de vida. Ela buscou ali a santidade. E isso é preciso que aconteça em nós. Quando abandonamos um pecado, precisamos abandonar aquela prática para sempre. Abandonar de fato. Por quê? Para que aquilo não tenha espaço e volte para mim e eu consiga de novo praticar aquilo com uma atitude normal, outra vez. Então, é importante que eu me entenda que o perdão, ele traz para mim santidade. Quando eu recebo o perdão, quando ele gera em mim essa mudança transformadora, eu vou buscar a presença do Senhor. Senhor, me ajude. O Senhor está dizendo para eu não pecar mais, então me dê forças para continuar fora do pecado, afastada do pecado. Se Jesus é o seu Senhor, você deve consagrar-se totalmente a Ele em santificação. Antes você era escravo do pecado e você servia exclusivamente ao pecado, porque a sua aliança não era com Jesus, era com Satanás. Então você fazia aquilo que ele queria, ele te manipulava, ele fazia de você o que ele desejava. Agora não, depois que você recebeu Jesus, você decidiu convidar Jesus para mudar a sua vida, para fazer morada em você. Então você deixou de servir a Satanás e passou a servir exclusivamente ao Senhor. Então lembre-se disso. E tem uma frase aqui que diz, o que o homem descobre, Deus cobrirá. Olha lá, o que o homem descobre, Deus cobrirá. Lembre-se disso. Mas o que o homem cobre, Deus descobrirá. Então, o que o homem cobre, vou repetir. O que o homem descobre, Deus cobrirá. Ou seja, quando você descobre alguém, expõe alguém, o pecado de alguém, Deus vem e cobre aquela pessoa com o seu amor. Perdoa o pecado dela. E o contrário também, que nós vemos aqui, que quando o homem cobre alguém, encoberta o erro de alguém, encoberta o pecado de alguém, Deus vai trazer à tona para tratar. Por isso a palavra de Deus diz que tudo que está encoberto, Ele vai trazer à tona. Então tudo que a gente encoberta, esconde, ofusca, tenta guardar, o Senhor vai trazer à tona para tratar. Por isso que a verdade deve prevalecer na vida daquele que tem Jesus, em todo o tempo. Aquela mulher pecadora foi alvo da graça de Deus, assim como nós. É pela graça. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. E aí eu te pergunto, você entendeu essa frase? Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Porque Ele já ama, incondicionalmente. Mas não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu matei alguém. Mas Deus continua te amando. Claro que nós temos o compromisso de nos arrependermos, mas Ele não deixa de nos amar. Não podemos esconder daquele que cobriu-nos com seu sangue.
Aquela mulher pecadora foi alvo da graça de Deus. Eu tenho pregado aqui, eu quero citar para você aqui uma frase de Spurgeon, que ele diz: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e ele o tenha lançado fora. Então, assim, essa frase é muito importante, é bom a gente refletir sobre ela. Ele dizendo que ele não conhece ninguém que tenha procurado a Cristo, que tenha buscado a ajuda dele e ele tenha recusado aquela pessoa, abandonado aquela vida, lançado fora aquela vida, porque ele não abre mão de ninguém. Ele respeita a nossa decisão de estar com ele ou não. Mas se nós decidirmos que é a ele que nós desejamos servir, ele jamais vai nos abandonar. Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Ele ainda citando: tenho conversado com mulheres às quais ele restituiu a pureza primitiva, com bêbados a quem ele livrou dos hábitos vis, das práticas da bebedice, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como crianças. Sempre ouço a mesma história. Busquei o Senhor e ele me ouviu. Lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve. Então, essa palavra é para nos lembrarmos, porque às vezes nós vemos uma pessoa que fez muita coisa errada no passado, que matou, que roubou, que destruiu vidas e famílias, e aí passou anos preso, ou já foi paga a sua sentença, e de repente a gente vê essa pessoa no mundo, a mídia falando dela, e às vezes a gente se posiciona e fala assim: como assim agora? Virou santo? Uma pessoa que foi tão mal, que tirou a vida dos outros, que fez tantas pessoas sofrerem, que causou tanta dor na vida das pessoas, e agora virou o bonzinho ou a boazinha? E aí eu quero dizer para você que diante de Deus, o amor dele, o perdão dele, a misericórdia dele alcança sim aquele que roubou a bicicleta ou aquele que matou, porque ele ama. E ele está sempre pronto para dar mais uma chance. Então, qual é a importância disso? É o arrependimento. É a consciência pesada, como aqueles fariseus ali, que saíram, se afastaram daquele lugar. Por quê? Porque nós precisamos entender que às vezes nós acusamos o outro e nos esquecemos que nós somos muito piores em algumas práticas. E muitas vezes é o que eu digo sempre: o fato de estarmos dentro de uma igreja não nos garante nada diante de Deus. Nós não temos dentro de uma igreja segurança e proteção nenhuma para dizer: eu frequento uma igreja, então certamente quando eu chegar na presença do Senhor ele vai falar: ah não, você é da igreja X, você é da igreja Y, então pode entrar. Negativo. Ele vai olhar para nós, para as nossas mãos: cadê os seus frutos? O que você fez lá no mundo? Deixa eu ver o que você fez. Não, Senhor, eu estava na igreja, eu não perdi um culto, eu não parava de ler Bíblia, de orar. Mas e o seu coração? Quem estava ali? Quem estava retido ali, guardadinho nos lugares? Quais as pessoas que você olhava para ela e lembrava daquilo que ela te fez? Com muita raiva, com vontade de fazer justiça, com sentença pronta para julgar essas pessoas. Então, estar dentro de uma igreja não nos assegura livre acesso ao Senhor. Mas o que nos assegura livre acesso ao Senhor é o nosso coração, de fato, estar disponível para Ele entrar e trabalhar nas nossas vidas, como lhe convém. Amém? Glória a Deus. Na próxima semana nós concluímos a segunda parte dessa lição e eu te convido a estar conosco também na próxima quarta, às 19h30. Agora nós vamos passar para os pedidos de oração. Não sei se tem alguns pedidos aí, mas nós vamos agora orar. Eu peço que você não saia, fique conosco mais uns minutos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E esse é o nosso papel também como cristão, clamar pela vida dos outros, pedir ao Senhor pela vida dos outros. Cida também, de Taiobeiras, está aqui conosco. Um grande abraço, viu, Cida? Quando você puder, depois deixa lá um áudio para mim, me diz como você está, tá bom? Deus abençoe.
Nós vamos então passar para os pedidos de oração. Aqui não, esse aqui não precisa. Irmão José Miguel? A Grazi pediu pro irmão dela. Tá. Irmã Grazi pedindo pro irmão dela. A colocação que a irmã Grazi fez aqui, eu não entendi bem, mas é pela sua família. O seu irmão está hospitalizado com pneumonia. A sua mãe também está doente, Grazi? Depois você posta aí, porque eu não entendi bem a colocação que foi feita aqui. Aí o Geraldo. Pai. Dela? Então tá, vamos orar aqui pela família da Grazi. No dia 15 ele tem uma cirurgia também, né? No olho. Geraldo. Vamos então colocar diante do Senhor essas pessoas na nossa oração aqui, o José Miguel, a Cristiane, o Geraldo e a nossa lista aqui de oração neste momento. Nós vamos iniciar com as pessoas que estão na lista aqui. A sua mãe está só acompanhando o seu irmão no hospital, entendi. Vamos orar então pelo Maurício, que está em tratamento de câncer, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Sueli, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Ilza, Cláudia, Fátima, Marileide, Cleiton, Clarice, Fábio e Rose. Vamos orar por essas pessoas. Os casais Pedro e Juliana, Ricardo e Fernanda, Michele e marido, Cida, agora as pessoas individuais, Cida, Léo, Lia, João, Celso, Rogério, Oscar, Damiana, vó Ana, vó Luzia, vó Damiana, Lindaura, pela recuperação dos seus olhos, Júlio César, irmã Lisa também, pessoas que estão com depressão, como a Toninha, a Patrícia, Mariana, irmã Elvira, em tratamento também de saúde, de portas de emprego para a Roseli, para a Grazi, que está aqui conosco, a Rosângela, a Andréa, também o irmão Wagner, que além disso também pede pela aposentadoria dele, que ela possa sair. A irmã Neiva, o Luiz Henrique, Juliana Jardim e a sua família, os seus pais também, que hoje não estão conosco porque estão doentes, estão gripados, o irmão Francisco e a irmã Sirlene, também o Geraldo, Denise, que teve um AVC, Roberto, que fez cirurgia, Ruth, Jaqueline, a Ruth que pediu para o Roberto, né, que fez a cirurgia do coração, a Jaqueline, que pede a vaga na creche pelas crianças, e a irmã Ruth pede também pela família, pastor Israel, que passou por 2 cirurgias, lá do sul, a Olímpia, que é uma amiga muito preciosa. Vamos também para a lista do Covid. Claudete Oliveira, que estava entubada, eu não tenho informação dela essa semana. A Eunice, que é a filha dela, e o Adebrail, que é o genro. A Fátima, Luciana e Zilá, que também estão com Covid, a mãe e a filha, lá de Monte Belo. A Wanda, minha amiga que está também em recuperação do Covid. O irmão Jacir, que está aqui conosco, e a sua mãe, a Maximina, ela não está com Covid. Ele estava preocupado porque ela tem idade avançada e ela que estava junto dele. E ele está em processo de recuperação. E a dona Guilhermina, a irmã Guilhermina e o irmão Manuel também em recuperação do Covid. Amém? Vamos orar neste momento. Eu quero pedir que você esteja junto
em oração por cada uma dessas pessoas, que você possa junto comigo colocá-las em oração. Deus poderoso, nós ainda diante da sua querida presença, ó Pai, nós desejamos apresentar a Ti, Senhor, a cada uma dessas vidas, a cada pessoa que está aqui conosco nessa lista. Deus amado, pedimos que o Senhor visite a cada uma, visite esses corações, alcance, meu Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, Senhor Deus, tocar nessas vidas, derramando cura sobre elas, restaurando, Senhor, as suas vidas, renovando as forças de cada um, daqueles que estão em tratamento, que passam por dificuldade, ó Pai, que o Senhor possa tocar nessas vidas agora, despertando, trazendo renovo sobre elas. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos também pelos casais em dificuldade de relacionamento, que o Senhor possa tocar nas suas vidas, ó Deus amado, por aqueles que buscam uma porta de emprego, por aqueles, Senhor, que estão também no Covid, nessa luta, nessa batalha para vencer esse vírus. Em nome de Jesus, nós já declaramos a vitória sobre essas vidas, profetizamos a restauração completa sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Pai querido, eu oro ainda por aqueles que estão conosco nessa live, te peço em nome de Jesus, alcance essas vidas agora, ó Deus, alcança o lar de cada um, as suas famílias, os relacionamentos dos casais, ó Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, no lar de cada um, que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, repreendendo agora, todo o mal, todo o espírito de ansiedade, de depressão, que tem roubado o sono e a paz dessas pessoas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama uma unção especial sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Oramos ainda pela nossa nação, ó Deus, toma o nosso país, continua, Senhor, trabalhando, moldando, continua, meu Deus, cumprindo os seus propósitos na vida da nossa nação, que não seja o querer do homem, mas o seu, porque o Senhor é o Senhor do nosso país, em nome de Jesus. Assim eu oro também pelas famílias da Igreja Batista Filadélfia, aqui do Cooperlotes, onde estamos neste momento realizando este culto. Eu peço que o Senhor alcance a cada vida, aqueles que não estão conosco hoje, aqueles que não estão na live, aqueles que não têm conseguido se lembrar do horário da live, que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, a administrar a sua agenda, como nós falamos na outra semana, que o Senhor tenha uma agenda divina, que o seu povo possa se organizar para estar junto também. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos agradecidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe as suas vidas. Em nome de Jesus. Obrigada por estarem conosco. Até a próxima quarta. Em nome de Jesus.